Qual a importância, Leandro Vandes, para a cultura nerd, a importância dos quadrinhos hoje, para quem consome? Para representatividade representatividade, também. exatamente, do assunto, do segmento. Quadrinhos, pra mim, é uma Senti das... que isso tocou o teu coração, hein, cara? Senti que isso mexe com o teu... Vocês liam ou leem ainda? Lemos. Pô, cara, eu cansei falar assim, né, já que falando em representatividade, como morador da Baixada Fluminense, negro, né, e moleque ali, enquanto todos os meus colegas estavam jogando futebol, essas coisas, eu sofria bullying porque eu tava lendo gibi, sabe? Gibi mesmo, digo gibi, assim, quadrinhos. Era melhor ser pego na sala de aula com uma Playboy na mão do que ser pego com uma HQ do Superman. Aliás, pode explicar pra gente, sim, eu consumo um pouco, mas qual é a diferença de gibi? Eu posso chamar de gibi? Gibi é só da Turma da Mônica? Quadrinho HQ? Qual é a diferenciação, assim, desses... Quadrinhos. Pra mim é tudo quadrinhos. Existem algumas classificações comerciais, assim. Questão da revista, do gibi, a gente tem uma coisa da nossa cultura mesmo, né, brasileira, de que a gente tem que classificar o que é livro e o que é gibi, né? Porque, assim, então você está em uma revista em quadrinhos, uma revistinha, ou seja, é infantilizado, é para criança. Perfeito. E tal, ou não, é uma graphic novel. Eu vou ler uma graphic novel do Super-Homem, é muito melhor do que uma revistinha. Se entendeu? Você ler um gibi, então, você assim, é medíocre. Entendeu? Você tem essa característica, assim. Eu acho que isso é natural, uma questão comercial mais do que uma relação de ser quadrinhos ou não. Turma da Mônica é quadrinhos, Super-Homem é quadrinhos, mangá é quadrinhos. Mangá é gibi. É gibi. Só que, assim, existem profundidades, né? A maneira com que ele lida, talvez, na revista é uma maneira mais, não suave, mas mais leve, mais dinâmica, mais direta, porque uma revista, ela precisa de ter essa... E que é uma visão comercial do que é uma revista e do que é um livro, sabe? Sabe o que eu estou querendo dizer? Não é uma relação dos quadrinhos, é uma relação comercial que já existe na revista. Você vai ler uma revista, tem uma relação diferente de um livro. Tanto que muitas edições hoje em dia, né, muitas edições de revistas antigas da década de 80 e 90, muitas delas estão chegando num livro, capa dura e tal, com 16 revistas num livro só. Porque aí você tem toda uma história, um arco inteiro na história, para poder você contar dentro de um livro só. Então, assim, tendo essa questão de... Existem essas diferenças, mas assim, não são tão importantes quanto a gente pensava. Na minha adolescência eu achava que era importante. Eu literalmente juntava um dinheiro para comprar uma graphic novel, porque eu me sentia mais maduro, né, lendo uma graphic novel. E aí, de repente, não tinha dinheiro para graphic novel. Eu via aquela revistinha ali me chamando. É só R$3, tio. Não, eu quero comprar uma minha graphic novel da Marvels, sabe? Capa dura. É bonito, né? Tem o Alex Ross ilustrando, que aliás eu não gosto do Alex Ross, acho que ele não é um bom quadrinista, ele é um bom ilustrador. É só um comentário, um parênteses, só porque às vezes eu cito o nome de alguém e as pessoas, ele gosta de Alex Ross. Não, eu não gosto tanto assim, tá? E aí, você via aquela revistinha, e uma revistinha é uma coisa semanal, é uma coisa quinzenal, era uma coisa... E aí, eu parava para pensar assim, eu vou acompanhar aqui, eu vou ter que gastar aquele dinheiro quinzenalmente, semanalmente. Mas aí eu percebi que não, depois de um tempo, era a relação das histórias. Onde você tem um arco completo dentro de um livro, dentro de uma capa dura, dentro de uma graphic novel, você tem um arco maior da história. Eu queria ler uma história maior. Enquanto na revistinha você tinha uma percepção do momento, assim. Era aquela história semanal, literalmente, para ter uma indústria de consumo, entendeu? Como uma série de TV. Isso que eu ia falar, exatamente como a gente vê uma série hoje. Consome, semana que vem tem mais, semana que vem tem mais, vai te prendendo ali, né? Mas o que é importante para mim nos quadrinhos é porque ele traz, desde quando eu me entendo por gente, que faz uns 41 anos atrás, né, que representatividade é importante, inclusão é importante, porque dentro dos quadrinhos não é só eu que me senti bem, sabe? É uma coisa que você tem assuntos muito importantes que nos quadrinhos já são comentados, falados há muito tempo. As pessoas, às vezes, não entendem, por exemplo, como uma marca, ou como um enquadramento de cinema, ou como um recorte dentro de uma animação, tem uma influência muito maior de quadrinhos do que elas pensam, né? Os quadrinhos, eles participaram da vida de muita gente, essas pessoas cresceram, elas trabalham no mercado, né? Então, elas foram influenciadas por essas histórias. Talvez um recorte ali, a gente está ali em 78, final de 70 para 80 em diante, de 80 em diante, de 80 para trás você tinha linguagens cinematográficas
de TV muito mais com linhas específicas, né? A partir da década de 60 para 70, se eu falar muito, vocês me cortam, tá? De 60 para 70, você tem uma coisa chamada intermídia, ou seja, uma coisa que foi criada na década de 70 lá com o Andy Warhol e com outros artistas, que você tem várias mídias, ou seja, você tem várias mídias para falar do mesmo assunto. Batman fez isso, né? Sim. Batman e Star Wars, eles fazem isso, assim, há muitos anos, assim, há muito tempo atrás, assim. Então, Batman foi um dos primeiros... Você tem o boneco, você tem a história, você tem o boneco, que na caixa tem uma história própria, e é uma mídia separada, e você tem a animação, você tem os quadrinhos. São várias mídias para falar de um mesmo universo. E isso é muito importante, porque aí o quadrinho começou a entrar dentro desse processo de criação, né? O quanto aquele... Não é só fazer as histórias de super-heróis, mas o quanto aquelas mídias gráficas, né, ela tem um poder de influenciar o que está acontecendo em outras mídias. Através das histórias, hoje em dia, né, mas através de formas gráficas, através de figuras de personagem, de personalidade de personagem. Tudo isso influenciou. Eu acho que é interessante por isso, assim, o quanto a gente, historicamente, a gente esquece quadrinhos às vezes, ou deixa ele de lado, né, enquanto ele é muito importante. No episódio completo que teve esse corte aí, falamos sobre Orgulho Nerd. Recebemos o Wanderson e também o Leandro. Então, vai lá. Pô, vai lá. É bom, é fácil quando tá com os outros, mano. Tá ligado? Vambora. No episódio completo desse corte, falamos sobre o Orgulho Nerd, que já tá disponível aqui no YouTube. Então vai lá, pra você não perder absolutamente nada, né, Paulo? Aproveita para deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder os próximos. Valeu! Valeu!